Vamos lá, vamos conferir então? Tá. Mateus escreveu o seguinte: quando ele veio ao encontro do povo, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante de Jesus, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos, e eles não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos suportarei? Estava bravo Jesus, hein? Trazei-o aqui, o garoto. E repreendeu Jesus o demônio que saiu do menino, e desde aquela hora o menino sarou. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Então Jesus está falando de fé de verdade. Mas às vezes a gente pensa que fé é mais ou menos uma coisa que a gente ouviu falar, que a gente tem, mas não é aquela fé verdadeira que é capaz de transformar a nossa vida. Então, afinal de contas, o que é a fé? Que poder ela tem? Jesus já nos ensinava que se tivéssemos fé, moveríamos montanhas, que as curas à sua volta não se davam por seu poder pessoal, mas pela fé das pessoas. Quando a pessoa tocou na veste de Jesus, ele nem viu. A pessoa foi que tocou e tinha fé tamanha e se curou imediatamente. Não precisou Jesus benzer, fazer um sinal, tocar na pessoa, nada. A própria pessoa, ao tocar ali, ela sabia que se ela tocasse, ela tinha certeza que se ela tocasse na roupa de Jesus, ela se curava. Ela fez isso e se curou. Então, nós precisamos aprender a ter a fé nesse nível, né? Ou seja, certeza absoluta. Quando Jesus falou em remover montanhas, ele não estava falando exatamente, somente pegar o morro do Cambirela e trazer para a ilha, ou vice-versa. Não, ele estava falando em outras montanhas, montanhas, por exemplo, de preconceitos, de interesse material, de egoísmo, de cegueira do fanatismo, paixões orgulhosas, ou seja, essas coisas imensas que nós podemos mudar de lugar, nós podemos tirar de nós, podemos afastar da nossa vida, se tivermos determinação. Ok? Vamos lá, então. Os aspectos importantes da cura pela fé. No cristianismo, muitas pessoas acreditam que Deus ou Jesus pode realizar curas milagrosas em resposta a orações. Há relatos em igrejas onde líderes religiosos oram por enfermos esperando sua recuperação. No espiritismo, temos passes espirituais, energias e influência dos espíritos para auxiliar a recuperação da saúde. Em muitos centros, existem grupos que trabalham com cura espiritual presencial e à distância, como acontece no Tênis, né? E em muitos outros centros que a gente conhece aqui em Florianópolis. Eu já trabalhei num centro com cura à distância, sei como funciona, sabe? Então, aquilo é muito forte, é muito verdadeiro. Eu tive uma experiência própria de cura à distância, né? Eu tinha um problema no meu ombro, eu fui ao médico, ele mandou fazer aqueles exames de imagem e viu que o meu tendão estava rompido. Ele disse que eu tinha que fazer uma cirurgia, marcamos a cirurgia. Mas antes que eu fosse fazer a cirurgia, eu resolvi fazer uma cirurgia espiritual, à distância, né? E marquei a minha cirurgia. No dia da cirurgia, eu fazia palestra num centro. E aí, para não dizer para a dirigente do centro que eu não ia porque ia fazer tratamento num outro centro, para não ficar dodói, eu disse que não ia só por causa da dor mesmo e fiquei em casa. Fiz o que tinha que ser feito. A dirigente fez a palestra do centro. E ao final da palestra, ela se juntou, como de costume, em volta de uma mesa com os médios, para fazer atendimento à distância. Ela disse: primeiro vamos atender o Adilson, que ele está com muita dor e nós vamos dar um atendimento dele. O médico vidente que estava na mesa disse: não precisa. Mas como não precisa? Sim, porque nós não precisamos ir lá, porque já tem uma equipe lá trabalhando nele. Assim como assim? Não somos nós que estamos lá? Assim, não, já tem uma turma lá trabalhando nele.
Isso eu fiquei sabendo depois, né? Pois bem, um mês depois tinha a minha cirurgia, eu fui para a cirurgia, o médico me disse, a parte mais difícil da cirurgia vai ser costurar o tendão, está rompido. Então, quando eu acordei da cirurgia, o médico chegou no quarto e a primeira coisa que eu perguntei, e o tendão? Ele assim, não mexi, estava inteiro. Estava inteiro, ou seja, estava curado. A distância, eu não precisei ir no centro, eu não precisei que alguém me tocasse, entendeu? Eu acredito, tive certeza que aquela cirurgia ia acontecer e eu fiquei ali naquele instante, aguardando, esperando, não senti nada, não vi nada, não tive nenhuma percepção, mas o meu amigo, à distância, viu que tinha uma equipe trabalhando em mim. Isso foi, para mim, definitivamente sacramentado que o tratamento à distância funciona assim de verdade, né? Eu fui testemunha disso, né? Então eu confio em dizer para vocês, se tiverem um problema e não puderem ir a um centro fazer um tratamento, entrem no processo à distância. Funciona igualmente, porque você é quem traz a equipe espiritual para fazer o tratamento, sabe? Não precisa nem se preocupar com o endereço, nada, porque é o seu chamado, eles vão ver onde é que está essa pessoa, você dá o sinal com a sua fé, com a sua força, e eles vêm e fazem, você não precisa falar nada, você está ali apenas em silêncio, e eles sabem exatamente o que tem que falar, porque você já disse o que queria. Você disse o que queria, sabe? Você disse, eu quero me curar desse problema. Eu disse isso quando eu escrevi, né, pela internet, né, para marcar o tratamento. Eu tinha certeza que aquilo ia acontecer. Para mim foi uma experiência, nunca mais recomendo a todo mundo. Se você não pode ir, faça a distância que funciona do mesmo jeito. Na medicina ancestral, a práticas xamânicas, rituais indígenas, uso de rezas e plantas medicinais, sempre envolvendo a fé e a intenção. Ou seja, a cura pela fé não é novidade, não foi invenção do Espiritismo. Sempre existiu isso na Terra, desde muito tempo. Jesus já estava lá há 2000 anos falando sobre isso, e antes dele todo mundo já conhecia, isso é conhecido de toda a humanidade, né? Depois de algum tempo, dentro do próprio cristianismo, com o desenvolvimento da Igreja Católica, a percepção de mundo, de vida, de espírito deles é um pouco diferenciada e eles passaram a acreditar em outras coisas e nós, graças a Deus, com a chegada do Espiritismo, podemos voltar a entender o processo e voltar a acreditar que sim, nós podemos fazer, né? A mensagem de Jesus ficou mais clara para nós, né? Nós podemos realizar isso aí. Há estudos científicos mostrando que a fé e a caridade podem fortalecer emocionalmente as pessoas, diminuir o estresse e até ajudar no tratamento de doenças, porque melhoram a disposição e a esperança. Isso não significa que substituem a medicina, mas podem ser complementares em muitos casos. Nós vemos muitos médicos falando pela internet sobre esse assunto, de que realmente essa percepção, esse sentimento, esse conhecimento do paciente de que tem esse poder para fazer isso, ajuda muito, mesmo quando sozinho ele não consegue, mas com a ajuda dele e a ajuda do médico, chega a um resultado final perfeito. O que é a fé? Entende-se como fé a confiança que se tem na realização de algo, a certeza de atingir determinado objetivo, a certeza de atingir determinado objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Convém não confundir fé com esperança. Muitas vezes falam em fé, dizem a palavra fé, mas o sentimento que tem é de esperança, né? Elas esperam que vá acontecer. Não espera que vai acontecer. Você precisa ter certeza que vai acontecer. Porque fé não é esperança. Muitas pessoas confundem. Eu espero que Deus me atenda. Eu espero que Jesus me veja. Sabe? Não espera nada. Não tem um Deus que está lá cuidando da tua vida em tempo integral, sabendo das tuas necessidades. Não, cara. Ele te manda força para ti e para o universo inteiro, tudo ao mesmo tempo. Não faz distinção, né? Você que tem que virar, como eu digo, a sua antena parabólica para essa energia e captar e fazer uso dela, né?
Porque nessa força que vem de Deus vem tudo. Vem a saúde, vem o discernimento, vem a inteligência, vem a sabedoria, vem tudo, todo o conhecimento vem, e a força para a gente sobreviver e viver com alegria e com felicidade. Não dá para terceirizar. Não dá para terceirizar. Isso é conosco. Né? Quando você reza para Nossa Senhora, você está apenas fortalecendo a sua fé. Né? Porque você conversa com ela e diz, eu estou precisando disso, mas você não diz para ela, eu gostaria que você me ajudasse. Não, eu quero que, se possível, você me ajuda. Porque eu quero ser ajudado. Então, eu não tenho condições de fazer isso sozinho. Então, eu estou pedindo a sua ajuda para fortalecer a minha fé, para fortalecer a mim como ser humano e para conseguir alcançar. Você pode pedir ajuda, né? Não ser tão orgulhoso, ser mais humilde e pedir ajuda, sim, para qualquer um, para um colega, para um santo, para Deus, para quem você quiser, essa ajuda. Mas tenha certeza de que quem move esse sentimento, quem move esse processo é você. Foi Jesus que disse isso. Ele xingou os apóstolos dele porque eram frouxos na hora de botar a mão nos pacientes, né? Não atendia, botava a mão, mas não resolvia, porque não tinha certeza. Quando botava a mão, ele sabia que botava a mão e acontecia. A pessoa pediu, então, o processo da fé e da certeza passa para quem está fazendo nessa hora, né? Eu faço isso, que o cara quer, você bota a mão e a coisa acontece. Há pessoas que esperam que o mundo se compadeça das suas amarguras. Acreditar que o universo conheça a nossa situação miserável e que, por caridade, alguém nos olhará com piedade e nos tirará do buraco em que nos encontramos, é uma atitude pouco humilde. Acabei de falar disso, né? Somos um grão de pó diante do universo. Também não somos o centro do universo. Todos à nossa volta estão ocupados com as suas lides diárias, cuidando da sua vida. Então, precisamos nós também cuidar da nossa vida. Nós precisamos tomar comando, rédeas da nossa existência, da nossa vida. Isso significa cuidar em todos os níveis, no nível físico e no nível espiritual. Eu sou o dono da minha vida, eu comando o meu processo, aqui comigo é como eu quero. Não pensa que isso é ser orgulhoso, não. Você precisa se afirmar como dono da sua vontade, dono do seu desejo, dono da sua vida. Porque senão, querido, alguém usa você para os seus objetivos. Você passa a ser comandado à distância. Você vira um escravo de alguém, fazendo tudo o que alguém quer e não o que você quer. Então a gente cuida da nossa vida, cuida da nossa família, cuida dos nossos afazeres, e quando alguém nos pede, nunca esqueçam disso, quando alguém nos pede, a gente ajuda. Dentro das nossas possibilidades. Quando alguém nos pede, jamais, isso já falei outras vezes aqui para vocês, eu volto a afirmar porque isso é muito importante, nunca se meter na vida dos outros, nem dando palpite, nem querendo viver a vida do outro por ele. Não é? Tem pessoas que querem viver a vida do outro, dizendo o que tem que fazer, como é que tem que ser. Isso lorota tudo que vocês conhecem e que dentro de muitas casas, de muitas famílias, isso é comum. É comum. E a gente precisa dizer, na minha vida mando eu. Entendeu? É assim. Sim, essa coisa de se meter na vida do outro é tóxico mesmo, né? Estraga a relação, estraga a vida das pessoas. Eu, às vezes os acontecimentos assim por perto, com amigos meus, que me dá uma vontade de dar um puxar a orelha e dizer, acorda, desafio, né? Acorda que tu está sendo comandado. Mas é chato, né? A gente se meter na vida do outro. Eu não quero meter na vida dele, eu quero que ele perceba. Posso até dar uns toquezinhos de leve, né? Observa o que está acontecendo aí e tal, né? Mas não dá para dizer, né? Às vezes acontece umas que eu fico de cara. Se precisamos de ajuda, temos que dizer a alguém, ao mundo, ao universo, que não conseguimos dar conta das nossas necessidades. Ficar parado com um olhar de pedinte, à espera que alguém nos perceba, pode demandar tempo demais, sofrimento demais e desnecessário. Então, temos que sair dessa condição de pedinte. Sabe, muita gente vive diante de Deus, diante de Jesus, diante dos espíritos que nos acompanham, como estão sempre pedindo uma coisa, pedindo. Não somos pedintes, somos donos da nossa vida, somos donos do nosso desejo, somos donos da nossa existência. Então a gente diz o que quer, né? Eu quero isso, aí pode me ajudar?
Ó, se pode me ajudar, chega mais, né? Então, esse negócio de se colocar sempre naquela coisa, ser humilde não é ser pequenininho. Ser humilde não é ser pequenininho, não é ser menorzinho que nada. Ser humilde é ser sincero e simples. Simples não quer dizer pequeno, certo? Ser simples não quer dizer pequeno. Simples é simples. Uma pessoa que não tem enrolação, que não tem fantasias, que não tem máscaras. É uma pessoa discreta, inteira e verdadeira. Assim, simples da verdade da sua existência. A pessoa que mascara muito está enrolada, está disfarçando porque não consegue assumir a sua realidade, né? Assuma a sua realidade e segue a vida com aquilo que você acha que é bom para você. Afinal de contas, eu não sei o que você vai fazer na Terra. Eu não sei qual é o seu propósito de estar aqui. Eu não conheço o propósito de ninguém. Mal e mal conheço o meu propósito, né? E há pessoas que não conhecem o seu próprio propósito, não param para pensar nisso, né? Não tem momentos de silêncio, de lucidez, de perguntar a si mesmo o que é que estou fazendo aqui? Qual é a minha aqui na Terra, no meio dessa gente, aqui onde estou? Quando a gente consegue fazer essa busca dentro de si mesmo e descobre qual é o seu papel, fica muito mais fácil de viver, porque você sabe onde é que você pode atuar, o como você pode atuar, o que você pode estar fazendo por si mesmo, né? Aí a vida toma outra direção, outra força, né? Mas se você fica aqui nessa de pobrezinho coitado, ai, ai, ai de mim, para com isso, né? Isso não é coisa para cristão, não é coisa para filho de Deus. Sim, 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 mas só cria dependência quem se faz do coitadinho que precisa, né? Eu não sou dependente dos espíritos, eu sou parceiro dos espíritos, sabe? Não é porque eu sou eu, Adilson Maestro, o palestrante, não, nada disso. Euzinho aqui, sabe? O cidadão lá, o marido da dona Sônia, pai daquelas crianças, avô daquelas crianças. Esse cara, eu tenho parceiros espirituais, tenho consciência que tenho. Então nós somos parceiros. Eu faço aqui o que está na minha competência de fazer aqui, eles fazem ali o que está na competência deles fazer ali. Né? Nós podemos trabalhar juntos e seguir na mesma direção. Quando eu preciso de ajuda, eu não tenho nenhum pouquinho de vergonha em dizer, ô amigo, eu não estou conseguindo dar conta do Ricardo, me dá uma mão. Eles dão uma mão, entendeu? Eles dão uma mão, dão. Né? Ajuda, eu peço ajuda aos universitários. Quando eu não dou conta do recado, não consigo encontrar uma solução. Eu paro e penso, eu me desfio aqui do lado, vocês aqui, me dá uma luz, né? Me dá uma intuição, me mostra como é que eu vou seguir nesse caminho. Fico em silêncio, faço uma oração e deixo que desperte em mim essa intuição daquilo que eu pedi. Acontece assim, funciona assim, sabe? Então eles ajudam, né? Eu já disse, tantas vezes eu já falei, né? O meu guia espiritual não cuida da minha vida. Ele cuida da vida dele. E uma das coisas que ele tem que fazer é dar atenção e ajuda quando eu precisar. Quando eu precisar. Aí ele está. Se eu pedir, ele ajuda, senão ele está sentado ali. Né? Ou ali, no lugar. A fé pressupõe o comportamento ditado pela disposição interior em favor de uma mudança, de uma transformação. A fé não aguarda passivamente o mundo se mover em nossa direção, mas o movimento inverso, nós em direção do mundo, dizendo o que queremos. Fé não pode ser uma fé passiva, sabe? A fé é ativa, a fé você mostra o que quer, você faz acontecer. Fazer dizer assim, me ajuda, e ficar ali parado esperando que aconteça, sinto muito, pode não acontecer. Pode ser até que aconteça, pode ser que alguém sinta algum sentimento nobre aí por você nessa hora e dá uma mãozinha, mas não é a regra universal. Na fé não pedimos, mas assumimos nosso desejo de ser o que quisermos, assumimos nossa natureza humana em constante mutação. Fé é convicção plena na realização daquilo que almejamos. Fé é convicção plena naquilo que almejamos. Ao contrário, a fé vacilante é incerteza e hesitação, das quais se aproveitam os adversários que se quer combater. Já falei isso, né? Com essa fé frouxa, não procuramos os meios para vencer, porque não acreditamos que podemos vencer. Então nos colocamos na condição de pedinte. Volto a falar isso. Se eu não tenho certeza que eu sou o cara que pode, o cara que faz, eu vou cair na condição de puxar o chapéu, né?
Dá uma mãozinha aqui, dá uma mãozinha aqui. Nós não precisamos passar por esse papel ridículo, sabe? Isso, já volto a dizer, isso não é humildade, isso é burrice, sabe? Humildade é simplicidade. Esse negócio de colocar pequenininho é burrice porque você não assume que você é um ser humano igual a todos os outros que tem por aí. Quando eu digo igual, é assim, no mesmo patamar, mais ou menos no mesmo patamar, né? Pequenas diferenças nós temos aqui. Por isso que estamos aqui no mesmo planeta e agora. Pequenas diferenças. Quando entendermos esse processo, a conquista de algo ou a cura é só consequência, pois do processo transformador estaremos sempre melhorando todos os nossos atributos espirituais, aprimorando todas as faces do nosso caráter, ou seja, mais crescemos como ser espiritual. Então, quanto mais nós nos afirmamos como ser, nós assumimos que somos um filho de Deus, que tem capacidade, como filho de Deus, de fazer o que quiser, de comandar a sua vida, você vai crescendo cada vez mais. E quanto mais o ser se desenvolve, cresce, mais ele é dono da sua vida, mais ele é confiante, mais ele realiza. Ele sabe que pode realizar e realiza. A cura é a resposta que damos a nós mesmos e entendemos o que estávamos precisando naqueles momentos de sofreguidão, dor e desespero. Ou seja, todo mundo tem uma doença, ficou doente porque passou por um processo que adoeceu. Não só aquele órgão, mas o ser por inteiro. Não é? Quando a gente enfraquece o nosso sistema como um todo, ou seja, os nossos, você sabe que nós temos 7 chakras que estão aqui girando, né, os principais, né? Se eles estão todos trabalhando, nós estamos a 1000, com saúde. Se um chakra desses diminui a velocidade, ou para, ou às vezes até gira ao contrário, aí vai ter um problema. Porque aquele órgão ao qual ele está no comando enfraquece, fica à mercê da bicharada toda que a gente ingere, que a gente tem contato, esse troço todo. Porque nós comemos um bocado de bactéria, um bocado de bicho, né, que vai para dentro de nós. Mesmo que a gente faça tudo com muita higiene, a gente não sabe o quanto de coisas a gente põe para dentro de si, né? Estão ali inerentes nas coisas que nós comemos. Enfraquecer o órgão, um bichinho vai se encostar e vai adoecer aquele órgão. Por que o órgão adoeceu? Porque aquela energia que deveria estar fortalecida ali, não está. Por que não está? Porque alguma coisa no seu relacionamento, no seu pensamento, na sua maneira de se colocar no mundo, está emperrada. Sabe? Quando nós entristecemos por alguma razão, nós damos uma afrouxada no nosso corpo. Quando nós ficamos com sentimentos negativos, baixa geral a nossa vibração, baixa geral a nossa energia, baixa geral a nossa vigilância, a nossa vigilância de todo o nosso sistema decai, né? A imunidade baixa. O que mais baixa a imunidade? Aqui, no peito. O que é que rola? Esse chakra está ligado ao quê? A afetividade, a amorosidade. Tá ligado? Se a gente está amando, está bem relacionado e tudo, isso aqui está girando legal. Qual é o órgão que tem embaixo desse chakra aqui? O timo. Embora se chame chakra cardíaco, a glândula aqui embaixo é o timo. Se o timo está fortalecido, o que é que o timo faz? O timo é o responsável pela imunidade do nosso todo o corpo. Então, quanto mais nós estamos de bem com a vida, de bem conosco, de bem com as pessoas à nossa volta, isso está girando, nós estamos inteiros, não dá gripe, não dá nada. Né? Agora, se rolou a encrenca, se eu fiquei triste, se eu tive um problema com a minha mulher, com meu filho, com não sei o quê, com um amigo, isso aqui começa a afrouxar, o timo para de trabalhar, o sistema todo entra em crise, e aí os bichos atacam. Né? Como é que nós vamos curar isso? Primeiro, descobrindo por que adoecemos. Esse é. Temos sempre que descobrir por que adoecemos. Ah, foi porque eu peguei um vento. Para com isso. Se eu pego um vento nas costas, eu dou a tinha e acabou ali. Se eu tiro a meia e boto o pé no chão, eu dou a tinha. É ridículo, mas é verdade. E eu morro de rir de mim mesmo. Eu disse, que velho tanso que dá tinha, até porque botou o pé no chão.
Mas pronto, eu atingi, levantei e saiu, não dá mais nada, né? Não tem gripe, não tem resfriado. Mas tem gente que acha que ficou resfriado ou que pegou uma doença porque os bichos atacaram, não sei, eu não sei. A pessoa não entende, a pessoa não procura buscar a razão pela qual ficou doente. Procura descobrir a razão pela qual ficou doente e você vai encontrar uma razão na ordem da emocionalidade, na ordem dos relacionamentos, sabe? Na ordem do amor próprio. Por aí, algum bicho vai ter, sabe? Alguma coisa que você deixou mal resolvida. Como é que se cura? Vai ao médico, pede um remedinho. Ou seja, quando você vai ao médico e pede um remédio, você tem certeza que o médico vai dar o remédio certo que você vai se curar, certo? Se você faz isso, ele pode dar melhoral. Aquela coisa de antigamente, você toma e fica bom. Tá legal? Você toma aquilo e fica bom porque você acreditou que o remédio que o médico ia dar para você era exatamente o que você precisava. Isso é fé. Isso é fé. Mas se você tem esse problema recorrente, né? Agora, melhorei naquele, agora voltou de novo. Por que voltou, né? Confia, cara. Tem uma coisa por trás do plano emocional, do plano espiritual, como você queira chamar, que está enfraquecendo você. Descobre o que é, passa uma revisão geral. O que anda acontecendo comigo? Como é que é? Como é que eu estou? Estou trabalhando? Estou gostando do meu trabalho? Você não está gostando do que está fazendo, você está se maltratando. Como é que está o meu relacionamento com a minha mulher? A gente tem se dado bem ou tem dado se pega? Meus filhos, meus amigos. Aí você vai encontrar o meu pai, o meu irmão, coisas da minha infância que estão aqui dentro ainda martelando dentro da minha cabeça. Essas coisas todas que a gente carrega dentro de si e que só trabalha contra. Né? Eu tive um problema lá com meu irmão na infância, eu resolvi. Sabe? Eu entendi, resolvi. Não desejo mal a ele, nada mais, mas ele na vida dele, eu na minha, eu toco o meu processo e deu. Acabou. Tive um problema com meu pai, paciência. Dá para conversar ainda com ele? Eu vou lá e converso. Se não dá mais, perdoa, reza e fala com ele em espírito. Perdoa realmente. Pronto, limpa. Nós podemos limpar através do perdão. Muitas coisas que dentro de nós nos incomodam, nós fazendo um processo de perdão verdadeiro, é uma cura que nós damos para o nosso sistema. E resolve a parada, e aí a gente vai ver que a nossa saúde se recupera, se fortalece. A dor é um grito de socorro da alma que veio ao mundo para ser feliz. Portanto, a fé não pode ser crer no sobrenatural, no milagre, mas no entrosamento perfeito entre a consciência e a sabedoria do espírito. Quando estamos no caminho da realização dos ideais do espírito, estamos em harmonia com o cosmos e a felicidade é o nosso estado natural. Se nós sabemos o que queremos da vida, estamos trabalhando nesse sentido, nós estamos em harmonia com o cosmos. E aí a saúde é consequência. Saúde significa funcionamento perfeito do corpo, do espírito, das energias. Saúde é tudo funcionando direitinho, adequadamente no seu lugar, cabeça, coração, todos os órgãos, tudo produzindo para melhor. Na desarmonia, adoecemos. Então, o retorno passa pela consciência da necessidade da harmonia. A cura é questão de consciência e não de favores, e essa consciência de quem somos e o poder que ela nos traz, chamamos de fé. Vou repetir. A cura é questão de consciência e não de favores. E a essa consciência de quem somos e o poder que ela nos traz, chamamos de fé. Certeza, convicção daquilo que eu sou e do que eu quero na vida. Fé. O cara que manda em si. Nós precisamos aprender a dizer eu quero. Não eu queria. Não vem com essa, se for possível. Não, eu quero. Você precisa dar essa ordem. Essa ordem parte de você. Isso não é arrogância, não. Isso é decisão, comando do seu processo pessoal. Eu quero as coisas que eu quero. Eu quero viver essas coisas. Então, eu quero isso para mim. Fé em Deus e em si mesmo. Fé em Deus não é acreditar na existência dele, mas acreditar na presença constante e íntima de Deus. Saber-se filho dele e crer no seu amor incondicional. Precisamos incorporar essa crença. Acreditar em si mesmo, pois, sabendo-se filho dele, trazemos a herança do poder e da eternidade.
Fé em Deus é também a crença inata na provisão de Deus para todas as nossas necessidades. Ou seja, aquela luz, aquela força que vem de Deus, ela supre todas as nossas necessidades. E essa força, quando chega em nós, ela se transforma em trabalho, ela se transforma em muitas coisas que nos dão sustento do nosso físico e nosso sustento emocional. Fé em Deus é também a crença inata na provisão. O paciente vai ao médico e pede o remédio. Foi isso que eu falei agora, né? Para a sua cura. Se o médico der e você tiver certeza, você se cura. Então não precisa ir ao médico. Ou se você acha que precisa, que fortalece a sua vontade, a sua fé. Se você for lá, você está determinando que vai no médico, que ele conhece os medicamentos, para que serve, ele vai lhe dar um que vai exatamente no ponto-chave. Você vai lá, bingo. Ok? Está dado o recado? Fé em Deus e fé em nós mesmos. Correto? Vamos nessa. Que Deus nos abençoe. Esteja sempre conosco. Abençoe esta casa. Abençoe o seu lar. Abençoe a todos nós. Todos nós que procuramos, através da prática, da nossa religiosidade, do nosso relacionamento com os amigos dentro dessa doutrina do Espiritismo, essa fé, essa força, isso realmente nos ajuda a tocar o nosso caminho com sabedoria e serenidade. Deus continue mandando sempre essa força na nossa direção e que saibamos usá-la com precisão para tudo aquilo que precisarmos. Podemos orar enquanto pedimos e sentimos essa força de Deus adentrando todo o nosso ser. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Deus abençoe a todos nós.